estava deixando uma prefeitura saneada para ele. Porque se ele tivesse visto alguma armadilha, ele não teria feito isso, a não ser que fosse tão irresponsável ao ponto de, enfim, né, de assumir um compromisso desse e sem a mínima condição. E o valor que foi colocado lá, ele alega tanto que esse valor foi justamente que ele está trazendo problema para ele agora, onde ele vai ter que contratar. Engraçado, né? Eu, quando assumi a prefeitura, assumi com um orçamento de 26 milhões. Passei para 32, passei, já no primeiro ano, eu já passei para 60 milhões. Quer dizer, eu dobrei o orçamento que eu encontrei, né? Me espanta ver um orçamento reduzido. Por que me espanta? Porque, aí, verdade seja dito, o presidente Lula tem sido um grande parceiro dos municípios, tem antecipado FPM, tem passado todas as conquistas às quais eu participei, como secretário-geral da Premerge e como participante da Confederação Nacional de Municípios. Né? Por exemplo, 1% da FPM foi uma luta nossa. A taxa de iluminação pública, que ele também modificou, aumentou a taxa e tornou-a, né? Hoje, a cobrança da COSIP em Maricá é incondicional. Se as pessoas entrarem com uma ação, ninguém mais vai pagar. E ele vai perder uma conquista nossa. Porque não se pode cobrar a iluminação pública do jeito que ele está cobrando. Então, são coisas que a gente começou a ficar triste. Mas tudo bem, passou o primeiro mês, passou o segundo, dinheiro entrando, ele não teve que pagar 13º para ninguém, não teve que pagar salário para ninguém. E aí agora está vendo esse problema que a gente está acontecendo. Em relação à AMPLA, não paguei a dívida e não pagaria. Né? Eu acho até que o Ministério Público tem que questionar ele por que ele foi negociar aquela dívida com a AMPLA. Aquela dívida é de iluminação pública. E a AMPLA está cobrando o que com certeza não é devido. Isso deixou claro na entrevista que me deu lá no aeroporto. Não paguei, não pagaria e continuaria brigando com a AMPLA. A AMPLA é um dos piores concessionários que a gente tem. É um dos piores. Por quê? Porque a AMPLA, ela faz o que quer, ela manda para a sua fatura o que ela acha que tem de luminárias, não existe um acompanhamento mensal de cadastramento, de recadastramento das luminárias. Isso eu fiz no meu governo. Você tem uma ideia? Quando eu assumi o governo de Maricá, todo mundo sabe disso, tinha uma conta de 9.000 luminárias para ser pagas. 9.000. Muito bem, eu só tinha 6.000 luminárias instaladas. Essas 3.000 luminárias que foi pago, foi para onde o dinheiro? E foi aí que eu comecei a briga com a AMPLA. Então, saí do governo, estaria brigando com a AMPLA, fiz um acordo com a AMPLA, discuti com a AMPLA. A AMPLA foi desonesta comigo ao ter desligado as luzes no último dia. O governador pediu que não fizesse isso. Foi um ato político. Infelizmente foi um ato político. Então, em relação à AMPLA, não paguei e não pagaria. Que dívida que eu deixei? Gostaria de saber. Honestamente, gostaria de saber quais foram as dívidas. Gostaria que ele dissesse assim: olha, deixou dívida com um fornecedor tal de tantos milhões, para dar quantos milhões? 17, 20 milhões que ele está dizendo? Não, já passou de 25. Gostaria que ele mostrasse essas dívidas, né? Gostaria que ele, além de mostrar essas dívidas, justificasse para a população por que ele não deu continuidade, por exemplo, às obras que eu deixei conveniadas e as obras com dinheiro de emenda, que daqui a pouco já vai perder. Por exemplo, o canal da cidade, por que ainda não foi coberto? O término das obras do Caxito, onde tem a usina, por que não foram concluídas? O asfalto lá no Marine, por que ainda não foi feito? Gostaria de saber por que essas obras não foram dadas continuidade. E fico muito preocupado, né, de ver que esse dinheiro pode até voltar. Porque vai chegar a eleição agora, para presidente da República, ano que vem, e o que a Caixa Econômica faz, eu sei disso, porque eu já peguei 2 mandatos do presidente. E o que a Caixa Econômica vai fazer? Quem usou, usou. Quem não usou, o Tesouro vai recolher todo esse dinheiro para os cofres públicos. Para quê? Para poder fechar a sua conta fiscal. E me preocupa, porque nós já estamos em agosto, vem setembro, outubro, novembro,
nada vai acontecer, porque são os piores meses da E ele prefeitura. mesmo deixou claro, esse semestre agora vai ser um semestre de desgraceira maior ainda. Ano que vem, estamos à véspera de eleição, eu não me lembro o prazo, mas eu acho que termina em março ou abril o prazo para que essas emendas sejam usadas, porque senão a OGU vai e recolhe todas essas emendas e aí nós vamos ficar sem as emendas que já estavam liberadas e concluídas. Na questão trabalhista, né, eu fiz aqui, a gente fez uma resposta e nada daqui é mentira. Né? Quando a gente fala, quando vê dívida com ISSN, o que aconteceu? Os 2 últimos meses, novembro, dezembro e 13º, que eu paguei dentro do exercício fiscal, não tivemos tempo hábil para processar o retorno desse dinheiro ao ISSN. Isso aí eu vou provar. É fácil. Se eu paguei a folha, se eu paguei o 13º dia 20, se eu paguei a folha dia 30, como é que o ISSN ia poder fazer um processo para que eu passasse esse dinheiro de volta para ele? Não teria como. Deixei dinheiro em caixa. Seria mais bonito o prefeito falar a verdade para as pessoas. O saldo da caixa do dia 31 de dezembro, que foi 1.200.000 que eu deixei de saldo, e mostrar para as pessoas. Aqui, Banco do Brasil, conta número tal, X. Banco Caixa Econômica, conta número tal. Enfim, eu acho que é mais bonito. Isso aí é uma coisa pública. Pode pegar isso e mostrar para todo mundo. Eu tenho a cópia. Eu fui um prefeito que todo dia, a primeira coisa que eu fazia quando sentava na minha mesa, era pegar o saldo da prefeitura. E hoje ele tem funcionários lá que sabem muito bem disso. O chefe dele da informática sabe que eu tenho esses saldos. Que nós criamos um mecanismo que todo dia de manhã eu tinha um saldo. E não foi diferente. Apesar de eu particularmente estar passando um momento difícil no final do ano, né? Não estou querendo usar isso como desculpa, mas eu passei praticamente 20 dias de dezembro com meu pai dentro da UTI. E no último dia eu perdi meu pai. Mas nem por isso eu deixei de acompanhar, todo dia ligando para a prefeitura, todo dia pegando saldo, todo dia acompanhando o pagamento de fornecedores. Né? Paguei os fornecedores, deixei dinheiro para pagar os fornecedores, fiquei sem receber. E aí é fácil isso que eu estou falando. Parece que o Odimar continua lá na prefeitura. O Odimar era o meu superintendente financeiro. Perguntou ao Odimar se eu estou mentindo. Deixamos de receber novembro e dezembro do SUS. Só aí são quase 800 mil reais. 800 mil reais você paga bastante gente. Não deixei essa dívida. Né? Que dívida? O que eu gostaria de saber. Eu também não sei. Se ele está tentando maquiar dívida de convênio não é dívida. Né? Dívida de convênio é com a medida que as obras vão ser executadas, você é obrigado a pagar. Enfim, né? Gostaria muito, né, que ele demonstrasse, que ele fosse. Eu estou dizendo a verdade, o Ricardo é mentiroso, está aqui, ó. Dívida tal. Eu gostaria. Porque eu posso estar sendo enganado também, quem sabe. De repente, eu tinha lá dentro da Secretaria de Controle Interno pessoas que trabalhavam contra mim, esconderam os números. Eu não acredito nisso. Né? Enfim, então, Ricardo, eu gostaria também de perguntar qual dessas dívidas que eu deixei que ele pagou. Gostaria que ele mostrasse lá no financeiro dele, de tanto desses 17 milhões que ele diz que está inviabilizando a prefeitura, quanto que ele pagou? A Ampla, por exemplo, ele não pagou nada. Ele renegociou a dívida que eu não renegociaria. O ISSN, ele renegociou. Então ele pagou o quê? O que ele pagou? É isso que eu tinha que dizer. Né? Gostaria, acho que assim que a honestidade é essa, de chegar e dizer, olha, como eu disse, recebi a prefeitura com 3 meses de salário atrasado, e recebi mesmo, e o prefeito sabe disso, ele passou dificuldade, mas no início do governo, um governo que é passado para ele um saldo de 1.200.000 na conta, no Tesouro, mais dinheiro, o ISSN, que eu peguei mais de 10 milhões de dívida, deixei com 6,5 milhões em caixa. Diz que é mentira. Prefeito. Diz que é mentira. Diz que eu sou mentiroso. Pega o saldo lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e vê lá e mostra para as pessoas dizer que não tem 6,5 milhões.
Deixei 6 milhões e meio na caixa do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. Deixei 1,2 milhão, 1 milhão e pouco, no Tesouro. Diz que é mentira, é fácil. Sabe como é que faz? Diz isso? Vai no banco, pede o extrato do banco e publica. Pronto, aí vamos ver.